Bom dia, queridos. Muito alto? Razoável? Queridos, antes de abrirmos aí, ou pode ir abrindo aí, deixa eu só voltar aqui para a gente abrir o texto, da carta de Paulo aos Romanos. Um minuto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, dos versos de 13 a 25. Antes de lermos, irmãos, quero já antecipadamente pedir perdão aos irmãos se a voz faltar, que a voz já não é boa, e ainda com essa gripe alérgica, ou até mesmo algum tipo de tosse. Se eu tiver que tossir aqui, eu vou pedir perdão aos irmãos e vou desejar que isso não atrapalhe na sua concentração, tá bom? Lembre de ficar com sua Bíblia aberta para que a gente possa seguir pelo texto bíblico. Então, nós estamos dando continuidade aqui no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, e hoje nós entraremos aqui no verso 13 até o 25, um trecho mais longo, em que nós vamos, se Deus assim permitir, finalizar esse capítulo 7. Então, abra aí comigo, deixa aberto e vamos ler juntos. Diz assim o texto bíblico, a partir do verso 13. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então você vê que é um trecho bem longo aí, né, que nós vamos abordar hoje. E esse é o motivo que o irmão Mateus falou que são 8 pontos. Mas eu prometo que eu vou ser breve, tá, irmãos? Não vamos passar da 1 da tarde aí. É verdade que hoje a esmagadora maioria das pessoas ao redor de todo mundo, elas têm algum tipo de religião. Se você parar para pensar, elas têm algum tipo de espiritualidade. E nós podemos perceber aqui claramente como cada pessoa, essas pessoas que têm um relacionamento espiritual, que têm algum tipo de religião, cada pessoa busca ter um relacionamento com o divino, com Deus. E muitos fazem isso procurando fazer o quê? Pagar promessas. Você já percebeu? Já viu isso? Outras pessoas vão um pouquinho mais longe, fazem algumas procissões, né? Se esforçam pelo tipo de abrir mão do sacrifício físico. Ou então, ainda existem tantos outros que vão enfatizar a caridade, a bondade, como sendo uma moeda de troca, no qual essa moeda de troca, elas vão ter um favor divino. Elas fazem uma espécie de barganha. Ainda outros, percebe que todos esses não são pessoas, eu não estou tratando aqui de pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Estou tratando da grande maioria das pessoas que vivem no universo que tem algum tipo de religiosidade. E você vai ver ainda alguns outros que colocam em si próprios, pelo esforço pessoal, geralmente comparando um com o outro. Esse esforço pessoal, ele diz assim, mas eu não sou tão ruim quanto aquele do meu lado, né? Meu vizinho é bem pior que eu. E o ponto comum de todas essas pessoas é, todas essas religiões, elas atribuem ao homem um poder para se salvar.
Todas. Se você pegar todas elas, isso as une, oferecendo muitos caminhos. Não importa o caminho. O que importa é que você faça algo que seja importante, algo que seja bom. E todas essas religiões, elas compartilham algo interessante, que é um tipo de bondade inerente no ser humano. É a ideia de que o homem é bom. O problema não está no homem. Só que aí a gente parte para esse texto de Paulo, e de maneira geral o cristianismo, que ele é um contraste oposto. O cristianismo, essa lógica de que o homem pode por si mesmo procurar salvação, ela é quebrada. Essa lógica ela é completamente quebrada. Porque no cristianismo é demonstrado a total depravação da natureza humana e a incapacidade do ser humano de alcançar um favor ou uma salvação diante de Deus por conta própria. Então, quando você vê isso, é exatamente isso que Paulo aborda aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. O ponto aqui que o apóstolo Paulo está tratando, ele está falando a respeito de Israel com Deus. Ele está falando a respeito daquele tratamento que Israel tinha com a lei de Deus. E a lei de Deus aqui, só para você entender, para contextualizar se você esqueceu, é a ideia daquilo que Moisés trouxe, lembram? De todos aqueles mandamentos e decretos, mais de 600 regras, mas que tem o seu ponto alto, o resumo nos 10 mandamentos de Êxodo 20. Então, o israelita, o judeu, ele achava que podia alcançar favor diante de Deus por quem eles eram. A ideia da descendência. Olha, minha descendência me dá favor diante de Deus. E também eles tinham, na lei de Moisés, um orgulho próprio, porque foi para a nação de Israel que essa lei foi primariamente entregue. E o que eles não perceberam é que aquilo que eles depositaram por tanto tempo sua esperança, sua confiança, conforme Paulo já ensinou lá no capítulo 2, 17, ele diz assim, eles se orgulhavam da posição que eles tinham diante de Deus. É isso que Paulo ensina. Mas eles não conseguiram perceber que isso foi e é incapaz de gerar vida espiritual. E, por consequência, é incapaz de dar salvação. Porque a lei é o problema? Não. A natureza humana é o problema. Então, até hoje, se você achava, sinto lhe dizer, que você era merecedor ou uma pessoa bondosa por natureza, não, olha, mas eu lá no meu íntimo, eu sou bondoso. Já escutou aquela expressão, siga o seu coração? Essa é a ideia. Hoje, você vai sair daqui arrasado, revoltado ou salvo. E o meu objetivo aqui é que você possa perceber que você e eu somos incapazes de nos salvar. Seja por meio da obediência, seja por meio da tradição, seja por meio do esforço. A única saída é correr para Cristo e buscar a salvação nele. Então, aqui nesse trecho, Paulo vai fazer 7 constatações do problema da natureza humana. E aí, começa aqui no verso 13. Olha aí comigo, volte aí. No comecinho do verso 13, que diz o seguinte: o pecado que habita no ser humano é terrível, ele é verdadeiro e ele é mortal. E ele se utiliza de coisas boas para enganar e matar. Olha o que Paulo diz. Então, aquilo que é bom, a lei de Deus, se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se mostrar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Então, o versículo 13, ele funciona como uma ponte de ligação nesse capítulo. Até aqui, você vai ver que o pensamento de Paulo, se você lembra, ele falava no passado. Lembram? Agora existe uma transição verbal. Paulo começa a falar no presente. Então, esse versículo 13, ele faz essa conexão entre o que ele já falou e agora o que ele vai dizer. E essa indagação de Paulo, que ele faz aqui, ela continua sendo a mesma que eu abordei anteriormente, lembram? Esse é um texto difícil, que muitas pessoas, a interpretar, diz quem Paulo está se referindo. É o Paulo não convertido? É o Paulo convertido? É o Paulo judeu? Então, é um texto difícil.
E nós abordamos a outra vez que nós falamos que dentro do contexto, Paulo ele está se referindo à história de Israel como um todo debaixo da lei. E ele se inclui como um judeu que ele era. Então ele faz algo que nós fazemos muito comum quando pergunta assim, seu time vai jogar? Ah, nós jogamos amanhã. O teu time perdeu? É, nós perdemos. A gente não faz isso com frequência, mas nós não estávamos jogando lá. No entanto, a gente tem um tipo de semelhança com o nosso time. E assim é com Paulo ao falar de Israel. Afinal, você deve lembrar que Paulo é um judeu. E agora ele vai mostrar para nós 7 constatações de um judeu convertido, que ele olha para trás e vê algo que ele descobriu, a incapacidade de se salvar. É isso, esse é o contexto aqui que Paulo vai fazer. E o uso do eu aqui que a gente vai ver por Paulo tem a intenção de descrever o fracasso total. A angústia de um judeu tentando guardar toda a lei, a ideia de guardar todos os mandamentos de Deus, mas não consegue. É isso que nós vamos ver nessa perspectiva de Paulo. E nós sabemos, queridos, que a tradição nos conta e a escritura nos conta que essa não era a posição do judeu. Se você parasse para pensar a respeito do judeu, o judeu jamais admitiria que ele é alguém derrotado. Muito menos um fariseu. Lembram? Paulo vem da ordem dos fariseus, que era a elite religiosa de Israel. Porque, ao afirmar isso, Paulo está dizendo que, olha, eu como judeu reconheço que tudo aquilo que eu achava não valeu de nada. E o judeu, no tempo aqui que a gente vê, no tempo bíblico, ele era aquele que chegava no templo, o local de reunião, e dizia assim, obrigado, Deus, porque eu não sou como os outros homens, eu não sou como esse publicano pecador, eu jejuo 2 vezes por semana. Lá em Lucas 18, 11 e 12 a gente vê isso. Essa era a descrição de Lucas de alguém que se baseava em seus méritos. Então o judeu ele tinha essa visão de alguém que conhecia a vontade de Deus, que era instruído na lei, para conhecer a vontade de Deus, precisava conhecer a lei. E que estava convencido de que era também um guia de cegos. A ideia, Paulo explicou lá no capítulo 2, verso 18, a ideia de que eles se consideravam pessoas que tinham todas as informações necessárias. Então você imagina uma pessoa assim descobrir que tudo que ela acreditava era mentira. Então, esse é o relato de Paulo, e é importante entender dentro desse contexto que não é de alguém em conflito apenas. Você percebe isso, como a posição que interpreta como um crente, alguém que se converteu lutando. Não é isso que parece que Paulo está descrevendo, porque Paulo descreve aqui uma completa derrota de um judeu debaixo da lei. E esse versículo aqui, 13, ele nos mostra que o casamento do pecado e a morte são inseparáveis. Nesse caso aqui, não tem até que a morte o separe. Vai junto. Depois da morte, o pecado continua tendo o seu poder. E é isso que Paulo fala aqui no verso 13. A realidade do pecado. O pecado é real. Mesmo que as pessoas hoje vivam diminuindo e relegando essa palavrinha pecado a um mero erro aceitável. Ai, pintei a parede da minha casa de uma cor que eu não gostei muito. Que pecado. Só que isso não é a profundidade que a palavra de Deus traz sobre o pecado. Porque Paulo traz aqui nesse verso 13, ele já fala das consequências terríveis do pecado. E você percebe que ele quer deixar claro algo que ele já vem falando já em todo esse capítulo, tanto no 6 quanto no 7, de que a morte que é unida ao pecado, e essa morte ela é espiritual, inimizade com Deus, ela é física, porque ela vai dar um fim na sua existência terrena, mas ela não para aqui, ela é eterna também. Lá de Gênesis 2:17 nós vemos isso. Ela vem por conta do pecado. Esse foi o começo da humanidade em pecado, e Paulo fala, olha que interessante, ele diz assim, então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. O problema não é a lei. A lei de Deus não tem problema. O problema é o pecado. E o pecado, olha o finalzinho do verso, ele diz assim, o pecado, ele se usa de uma coisa boa e ele traz a morte. A ideia é que o pecado, utilizando aqui a história de Israel, nós percebemos que o pecado,
ele é tão maligno que ele engana e alcança até mesmo os privilegiados. Porque você pensa, Israel é um tipo de pessoa privilegiada. Ele recebeu a palavra de Deus, ele teve acesso aos mandamentos, e ele também engana o pecado até aqueles que são religiosos, demonstrando que aquilo que era para ser belo e maravilhoso, afinal a história de Israel é linda. Se você for pensar na história de Israel como a Bíblia descreve, um povo liberto do cativeiro pelo poder de Deus, atravessou o mar, viu pão caindo do céu. E aí você vê que uma história que deveria ser linda e ter um final feliz, você vê que foi substituído por idolatria, adoraram outros deuses diferentes do Deus que libertou eles, imoralidade, não lembraram dos mandamentos e perdição. Então, desse verso 13 aqui, nós poderíamos tirar algumas aplicações que o problema não está no mundo criado, né? Às vezes as pessoas colocam problemas no universo. O universo foi criado bom. Esse é o relato de Gênesis 1:31. Deus fez tudo isso e ele disse, é tudo muito bom. Mas o pecado, quando ele entra como um parasita, ele distorce essa verdade. Então, hoje, nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela com aquilo que é bom, para que não se torne pecaminoso. Já parou para pensar nisso? Talvez os maiores problemas não sejam aqueles visíveis, né? Então, você muitas vezes vai falar assim, olha, não pode ter estátua e imagem em casa. Mas olha só como o pecado faz exatamente o que fez com Israel. Lazer, mídia social, comida, conforto, dinheiro. Isso é pecado? Nada disso é pecado em si mesmo. Nada disso é condenável. Mas rapidamente pode se tornar um ídolo e ser condenado. Por isso, todas essas coisas criadas boas, pela distorção do pecado, podem se tornar ídolos. Então, cuidado. Esse é o primeiro aviso que o apóstolo Paulo dá. O pecado que habita no ser humano é real, ele é terrível e ele é mortal, porque ele se utiliza de coisas boas para enganar. O que nos leva ao segundo ponto. A natureza humana é pecaminosa e escrava do pecado. Olha o verso 14 aí comigo. Diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o contexto, se você já conseguiu entender, e é importante sempre saber o contexto, para você não sortear o texto e tirar coisas da sua cabeça, esse é o desafio daquele que vai ensinar, ele não tira da cabeça dele, ele precisa ensinar o que o texto está dizendo. Então, o contexto de Paulo é de um judeu que reconhece o valor da lei, que não coloca a culpa na lei de Deus, mas que compreendeu que a natureza humana está enferma. A natureza humana está corrompida. E isso ele diz porque ela está dominada e escravizada. Ele diz, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, aqui, imediatamente, você já tem que ter uma coisa na sua mente. Não existe bondade inerente no homem. Isso dói, né, de ouvir. Porque nós gostamos de achar que somos bondosos. E como tal, o contraste entre o espiritual e o carnal salta os olhos nesse verso. Você vê que ele começa dizendo de algo que é espiritual, e o sinônimo aqui seria é bom, e a outra parte é carnal, que é ruim. Então, Paulo, ele já deixou claro no capítulo 6, se vocês lembram da exposição, que aqueles que estão unidos em Cristo são livres do domínio do pecado. Isso quer dizer que eles são libertos da escravidão do pecado. Isso é ser livre do domínio do pecado. Então, fica claro aqui, lendo, que Paulo não está falando de um crente. Paulo está falando da experiência dele como um judeu zeloso, um judeu que ama a lei, que reconhece o valor da lei, mas que percebeu que não tem como isso trazer salvação a ele. Então, quando você vê isso, você percebe que não faz sentido Paulo estar falando que é a luta do cristão, né? Porque ele não é mais escravo do pecado. Agora, não me entenda errado, eu não estou dizendo que os cristãos não tenham lutas. Ah, você tem. Se você já é, você sabe o que eu estou falando.
Mas o ponto aqui desse versículo é de uma escravidão total, de um servo. E o que vale aqui é que todo ser humano sem Cristo tem essa característica, escravizado pelo pecado. Judeu, brasileiro, alemão, americano, árabe, todos nascem em um estado de escravidão do pecado. Isso é duro de escutar. E aqui a perguntinha que talvez você se faça é: o que Paulo está fazendo aqui com a distinção entre espiritual e carnal? É muito simples pelo contexto. O que Paulo está falando é que o problema não está na lei. A lei veio de Deus e ela é pura, ela tem retidão no seu ensino. Todo judeu saberia, você percebe que ele fala isso, porque bem sabemos. A ideia do plural é para dizer, nós como judeus sabemos disso. Porém, nós não somos bons. É isso que Paulo está falando aí. Nós não somos aquilo que nós como judeus pensamos. E nós somos a última bolacha do pacote, não é essa a ideia. Por quê? Porque essa presença do pecado, ela contaminou o ser humano. E isso é algo que fica claro por duas palavrinhas aí. Ele fala carnal e ele fala escravo. E se você já escutou a ideia do escravo no tempo bíblico, você deve lembrar que um escravo era alguém que era vendido para ser servo, ele não tinha direitos, ele não era livre, e essa é a comparação que o apóstolo Paulo faz. O ser humano, ele está escravizado com o pecado. Então ele não é livre. E por isso Paulo usa o termo carnal. Só que deixa eu lhe explicar. Estou tentando ir rápido para a voz não falhar, gente, mas qualquer coisa a gente se ergue a mão e fala, vai mais devagar aí. A palavra carne ou carnal na Bíblia, ela pode se referir a duas coisas. E é importante saber isso para não fazer confusão com o texto. Pode se referir a duas coisas. Ela pode se referir à parte física, carne, né? Mas ela pode também se referir ao estado da humanidade em oposição a Deus. Na esmagadora maioria dos relatos do apóstolo Paulo, em Romanos nem se fala, ele usa essa palavrinha para destacar isso. Uma vez que a humanidade está escravizada pelo pecado, ela está em oposição a Deus. Ela está em rebelião contra o Deus Criador. Essa é a ideia. É uma humanidade em inimizade porque ela é escrava do pecado. Por isso, Paulo fala, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 50 a 58, que carne e sangue não podem herdar o reino. Mas não é uma oposição de Paulo ao estado material físico. Não. Essa oposição ao estado material e físico é um pensamento grego, gnóstico, que foi introduzido pelos pensamentos de Platão, que dizia que o corpo é mau e a alma é boa. Isso não é bíblico. O que Paulo está falando aqui é o corpo, que ele está dizendo carnal, é a humanidade como um todo, corpo e alma, escravizados pelo pecado. E perceba aqui a constatação que Paulo faz de si, de um escravo vendido a seu senhor, deixando claro o que o pecado faz com a natureza humana desde o nascimento. E isso às vezes choca, né? Então, se você acha que isso não é verdade, porque você vê uma criancinha e diz assim, que anjinho, vai na primeira sala lá na escolinha, pede uns minutinhos, entra, e você vai ver lá que por causa de um brinquedo tem a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque o problema é de coração, desde pequenininho. Então, esse problema, ele vem de fábrica. Ele vem desde o nascimento. E ele não pode ser resolvido por sua descendência. Não tem como. Eu sou da família do pastor fulano. Não tem como. Ele não pode ser resolvido por sua influência. Não importa o quão influente você seja. Isso não pode ser resolvido por meio da educação. Isso não pode ser resolvido com boas obras. Em outras palavras, queridos, pela força meramente dos nossos braços humana, é impossível de se resolver. Sabe por quê? Porque a natureza humana é escrava do pecado. O que nos leva ao terceiro ponto aí nos versos 15 a 17. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ele diz assim, o resumo desse verso 15 a 17 é, ponto 3, uma lista de regras
não é capaz de vencer a natureza humana pecaminosa. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Você percebe que a confissão de um judeu que tenta obedecer à lei de Deus, que reconhece que ela é espiritual, que detesta o que a lei condena. Ele diz assim: eu concordo com a lei. A lei diz: não adulterarás. Ela diz: não matarás. Eu concordo, mas se vê incapaz de obedecer como deveria. Porque diariamente ele percebe que ele está lutando contra isso e sendo derrotado. E é verdade aqui, voltando novamente, que muitos crentes interpretaram essa situação como a luta constante que existe dentro de nós crentes, do já e do ainda não. Por quê? Porque quando você crê em Cristo, você é unido a Cristo, você passa por um processo crescente de santificação. Não é livre de pecado, mas é livre do domínio do pecado. Lembram? Você não é mais escravo. Então começa um processo onde você luta diariamente, mas não é o que Paulo mostra aqui. Porque Paulo fala de alguém que nem mesmo entende a si, que contrasta o desejo de obedecer aquilo que sabe que é certo com a incapacidade de fazer na sua própria força. Então você percebe que não faz sentido ser um crente. Parece que faz mais sentido aqui lembrar do capítulo 2, que Paulo já falou, dos versos 21 e 22, que diz assim a respeito do judeu: alguém que se considera capaz de instruir ignorantes e crianças, que pela lei tem o pleno conhecimento da verdade, que ensina aos outros para não roubar, mas rouba. Ensina aos outros que é errado cometer adultério, mas adultera. E aí o texto continua. Então, Paulo, ele enfatiza justamente isso: a culpa não é da lei. Então lembre disso, a culpa não é de Deus. A culpa sempre é sua. O pecado que habita em mim. É isso que o apóstolo Paulo fala. E o relato de Paulo aqui não são de deslizes, aprofundando um pouquinho mais, de alguém que creu em Cristo, que recebeu um novo coração. É isso que João, capítulo 3, verso 3 diz. E esse que recebeu um novo coração, ele ainda tropeça. Os crentes ainda pecam, mas ele não está escravizado pelo pecado. Entendeu a diferença? Então, por não estar escravizado pelo pecado, ele tem vitórias. É verdade que ele não vence 100%, mas ele também não perde 100%. E Paulo, por isso que parece que o texto, Paulo não está se relacionando com um cristão. E se essa talvez seja a sua posição, que você diz assim: mas eu me identifico muito com isso, não venço nenhuma. Então, querido, desculpe lhe dizer isso, mas talvez seja importante você fazer uma reflexão sobre sua posição. Uma reflexão sincera sobre o seu depósito de fé, sobre, de fato, se você creu em Cristo. Porque se você creu em Cristo, a Bíblia afirma que a obra que começa é real. É verdade que existem estágios. É verdade que uns têm, como o pastor Fernando gosta de chamar, o projeto Tamar, que é o projeto da tartaruga. Mas ele cresce mesmo assim, ele caminha. No entanto, você percebe que Paulo vai falando aqui que se não existe esse progresso, que se não existe esse livramento do poder do pecado, talvez você seja igual ao que Paulo está condenando aqui. Essa reflexão dele, que continua buscando na sua própria força, continua criando rituais, regras para vencer. Mas isso não é possível. E o ponto do apóstolo Paulo aqui é justamente demonstrar isso. Que quem é o culpado? É Deus? Não. É a lei? É a palavra de Deus? Não. O problema está no ser humano. É isso que fica claro. E para o judeu, aquele a quem Paulo está escrevendo, isso se torna ainda mais evidente. Porque a nação de Israel, ela era conhecida por uma extrema moralidade. Eles eram pessoas ultramoralistas. Eles condenavam os pagãos ao seu redor com regras, com rituais exteriores de pureza de lavar mãos. No entanto, Paulo ele está dizendo exatamente isso, que essa lista de regras
ela não é capaz de salvar o homem do problema, porque o problema do homem não é externo, ele é interno. Ele é lá no fundo do coração. É do coração que procedem as fontes de vida. Provérbios 4, 23. É do coração que procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, falso testemunho e blasfêmias. Foi o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 15, 19. Matéria de antropologia para quarta-feira. Então não perca. Por quê? Porque a ideia de coração para o judeu, ela não é a ideia do órgão. Ela é a ideia do centro de tudo aquilo que é ser humano. E se você tem até hoje feito uma lista de regras, ou tem se comparado com as pessoas ao seu redor, como meio de encontrar salvação, olha, eu sou bem melhor que muitos aquele lá, eu sou bem melhor. Eu não bebo tanto quanto aquele, eu nunca matei. Né? Você vai perceber que mais cedo ou mais tarde você não vai conseguir cumprir todas as regras. Pense só nas regras das metas de final de ano. Todo mundo faz, né? Eu garanto que várias delas você já quebrou. Ou então, quando você se compara com outros, nunca se esqueça que você sempre vai encontrar alguém melhor que você. E dessa forma, você vai perceber que essa maneira de viver, uma lista de regras, é incapaz de vencer a sua natureza pecaminosa. O que nos leva ao quarto ponto, verso 18. Boa vontade não é capaz de vencer a natureza pecaminosa. Olha o verso 18. Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Você deve perceber aí que tem uma sériezinha de 5 porquês do apóstolo. Se você não percebeu isso na leitura, você depois pode ler de novo em casa. Paulo faz 5 porquês. E esse porquê aqui escancara a questão da depravação da natureza humana. Isso é agressivo, né? Você falar que alguém é depravado, totalmente depravado. Mas isso é visto agora, ainda melhor, onde Paulo vai utilizar mais uma vez a palavrinha. Qual é a palavra que ele usa aí de novo? Você percebeu? Carne. Para demonstrar que, do ponto de vista bíblico, não existe bondade inerente ao homem. O homem não é um produto corrompido pelo meio. Então você deve estar escutando bastante isso nos nossos dias, né? Ah, o problema é a sociedade. Ele virou ladrão porque ele não tem. Eu não estou dizendo que a sociedade não compõe algumas características que ajudam, é verdade. Mas o problema não está no meio. O problema está no homem. É o homem que corrompe o meio. Por isso que se tornar eremita não vai resolver. Ou vou me isolar e não vou mais me relacionar com ninguém. E mais uma vez, embora na vida cristã exista essa luta entre o já e o ainda não, Paulo está evidenciando aqui uma característica de alguém que não consegue vencer nenhuma vez. E essa descrição aqui é do judeu que vive debaixo de uma lei. Debaixo de uma lei que ele tem um reconhecimento do que se deve fazer, mas ele diz aqui, mas eu não tenho forças para fazer o que eu deveria. Esse é o reconhecimento do apóstolo Paulo. E essa, certamente, é a experiência universal de todo ser humano sem Cristo. E talvez Paulo aqui, ele esteja novamente voltando a falar, pensando naqueles 10 mandamentos de Êxodo 20. Porque certamente as pessoas, você não vai dizer que as pessoas só fazem coisas ruins, né? Não tem como. Ou se você acha que o seu iPhone é muito ruim, depois me deixa ali fora, tá tudo bem. Então, as pessoas fazem coisas boas. As pessoas também procuram muitas vezes fazer o bem. Vimos agora, estamos vendo ainda com essas tragédias, a disposição, o multirão de ajuda, de alimento, de roupa, que foi para esse pessoal das enchentes, né? Só que olha o que a Bíblia ensina, e talvez isso lhe deixe um pouco descontente. Até os atos mais belos que o ser humano possa fazer, que não leva a Deus em consideração, são considerados para Deus pecaminosos. Romanos 14, 23, chegaremos lá.
Hebreus 11:6. E isso não quer dizer que não traga algum benefício temporário. Claro que traz, né? Você vai dizer para mim que um hospital não é algo bom? É, mas o ponto é que diante de alguém que você não tem como subornar, porque ele não precisa de nada, diante de alguém que tem toda a riqueza do mundo, isso não passa de juízo. E por mais boa vontade que a pessoa possa ter, por mais esforçada que ela seja, isso não é capaz de resolver o problema. Porque o problema é que o pecado nos torna inimigos de Deus, sabe o que mais? Devedores de Deus. Existe uma dívida a ser paga. E a Bíblia ensina, nós já vimos isso em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então existem ainda pessoas nessa categoria que colocam altas cargas de punição, como se isso fosse resolver o problema, pagando no próprio corpo essas dívidas. É isso que você vê nas procissões, muitas vezes, pagar promessa. E a gente olha isso e a gente diz assim, mas isso é difícil de acontecer. Não é. Lutero era assim. O reformador talvez mais conhecido. Lutero tentou resolver o problema da sua natureza pecaminosa assim. Ele punia o seu próprio corpo. Ele passava fome, ele fazia privação de sono, ele se auto-infligia para machucar, para que isso, de alguma forma, pudesse pagar o preço para Deus. Só que isso não foi capaz de lhe dar paz. Se você vê a história de Martinho Lutero, você vai ver que isso não foi capaz de livrar ele da velha natureza. Sabe por quê? Porque boa vontade e esforço, e nem mesmo algum tipo de sacrifício pessoal, são capazes de resolver o problema, porque o problema é interno. O que nos leva ao quinto ponto, dos versos 19 a 21. A experiência humana comprova sua escravidão ao pecado. Olha o que diz o verso 19. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Então você percebe que é a descrição de um escravo que quer se libertar, mas não consegue. Paulo passa aqui para outro ponto crucial. A incapacidade humana em contraste com o entendimento intelectual do que deveria ser feito. Israel, ao ter a revelação de Deus, e a revelação são as Escrituras, que é resumida nos 10 mandamentos para ele viu que ele tinha essa revelação, mas constantemente uma lei clara e explícita era desobedecida, demonstrando o quê? A incapacidade de alcançar favor de Deus na sua força. Paulo falou lá em Romanos capítulo 2, verso 23, a ideia do judeu, ele disse assim, se orgulha de conhecer a lei, mas desonra a Deus desobedecendo. E é exatamente isso que nós vamos também encontrar na carta lá de Tiago, no capítulo 4, dizendo, Tiago diz assim, de onde procedem as guerras e contendas que militam dentro de vocês, que fazem guerra dentro de vocês? Aí ele responde, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A ideia do pecado. A presença do pecado, ela é real. Paulo está descortinando a si próprio e mostrando isso. E o pecado é o maior inimigo da humanidade. Eu não quero dizer que não existam problemas sociais, mas esse é aquele problema que nada é maior, que nenhum pode resolver. Não é mais educação. Educação é bom, mas a educação não vai resolver esse problema. Não é o saneamento básico. Precisamos de saneamento básico, mas esse não é o maior problema. O maior inimigo da humanidade a ser derrotado é o pecado. Sabe por quê? Porque ele afeta o relacionamento do homem com Deus, com o Criador. E Paulo se vê numa posição de derrota constante aqui. A presenciar, você vê aí ele falando, a força de vontade dele não é suficiente, porque ele sabe o que deveria fazer, mas percebe que é incapaz de colocar isso em prática. E o que ele diz no finalzinho para dizer isso?
porque o mal habita em mim. O mal reside em mim. Então, meus queridos, por mais que as pessoas apresentem histórias lindas de superação, possam relatar isso em filmes e livros, e eu confesso aos irmãos que eu adoro esses filmes e livros, isso não resolve o maior problema do homem, que é um relacionamento justo, correto com Deus. Sabe por quê? Porque a sua natureza pecaminosa as mantém derrotadas. Em uma posição, imagine, uma posição é a ideia diante de Deus, qual é a posição da humanidade? De injustiça e de inimizade, escravizados pelo pecado. E Paulo já usou várias personificações do pecado, como um servo que dá ordens e manda obedecer, e agora você percebe que ele fala do pecado como uma força maligna que vive dentro do ser humano e o escraviza. Então não se trata daquele dizer que eu já vi em vários locais, que você tem duas guerras dentro de si, o mal e o bem. E aí, dependendo quem você alimentar mais, vai vencer. Não é o relato do apóstolo Paulo. O relato do apóstolo Paulo fala que o mal já venceu. E esse mal corrompe até mesmo os melhores atos de bondade. E embora, queridos, as pessoas reconheçam o que é certo, olha esse exemplo, elas facilmente abrem mão disso, né? Você conversa com pessoas e tal, você está conversando e ela diz assim, não, isso é errado, fazer tal coisa não é certo. Mas, no momento que isso se torna um benefício pessoal, no momento que isso possa lhe dar mais fama, no momento que isso possa trazer mais reconhecimento, rapidamente as pessoas mudam. Você já percebeu que a maioria das pessoas que criticam as atitudes dos outros, quando é com elas, elas ou se justificam, ah, mas eu fiz isso por isso. Eu não fui gentil com a pessoa porque ele pisou no meu pé. Ou então, elas se aproveitam de circunstâncias em benefício próprio. Quer ver? Talvez você vá se lembrar e vá se familiarizar com isso. Na época do Covid, não muito tempo atrás, foi liberado um valor de ajuda do governo, você lembra? Então, pessoas que não tinham renda, elas tinham como acessar, entrar lá no site, acessar para ganhar um valorzinho durante um tempo. Mas, no passar dos dias e dos meses, foi visto que grande parte das pessoas que morderam o auxílio não tinham necessidade. Pessoas que tinham condições. Quer ficar mais chocado ainda? E a maior parte dessas pessoas foram as mesmas que lutaram contra a corrupção do governo passado, antes da época do Covid, dizendo, nós temos que acabar com a corrupção, nós temos que colocar isso de uma vez por todas fora. Mas essas mesmas pessoas foram aquelas que conscientemente foram lá, acessaram. Obrigado, Will. Minha meta é terminar essa garrafa até o fim. Foram as mesmas pessoas que acessaram, escreveram e, por benefício pessoal, esqueceram tudo aquilo que elas falavam que era certo. Percebeu? Sabe por que isso? Porque a natureza humana escraviza. O pecado, a natureza humana pecaminosa, ela deixa o homem de tal forma que ele é incapaz de se libertar por si próprio. O que nos leva ao sexto ponto aí dos versos 22 e 23. O esforço humano é incapaz de vencer o pecado. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala aqui no verso 22 e 23. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que estão os meus membros. Por mais sincero e esforçado que o ser humano possa ser, a derrota sempre vem. E o reconhecimento aqui relatado do apóstolo Paulo, de um judeu que via na lei orgulho. Eu sou o povo da lei, eu recebi a lei. Que conseguia dar para a lei de Deus, dada por Moisés, o respeito necessário. Eu amo ela com a minha mente. Eu sei que o que ela fala é bom, mas percebe que é incapaz de obedecer como
deveria. Sabe por quê? Porque a força do pecado, ela é tão enraizada no ser humano que até as melhores atitudes, as melhores obras, os melhores esforços, eles são entrelaçados com pecado de orgulho, de vaidade, de cobiça. E como diria Isaías 64:6, sem levar Deus em consideração, qualquer obra não passa de trapo imundo. E isso fica evidenciado no que o Paulo está falando, como um prisioneiro de uma lei do pecado em si próprio. Veja que ele fala. É como se, em outras palavras, ele dissesse assim: eu amo a lei de Deus. Eu sei o que ela representa. Ela é espiritual, ela vem de Deus. Mas o problema é que dentro de mim tem outra lei. E essa outra lei, ela sempre me obriga a fazer algo que eu não queria. Eu sou escravo do pecado. E essa constante experiência que o apóstolo Paulo destaca, irmãos, ela não é um problema físico, certo? O problema do ser humano não está em debilidade física. Não é como um aleijado que você diz assim, saia daí e atravesse a rua. Ele não consegue fazer isso, porque o problema dele é físico. Ele não consegue. Mas o problema que Paulo está falando aqui é um problema de volição, de vontade. A vontade do homem está cativa, prisioneira ao pecado. E por isso, essa é exatamente a realidade de Paulo falando de alguém que se converteu e que consegue perceber, olhando para trás, na sua experiência de um judeu zeloso, que procurava vida nele mesmo. Eu sou judeu, sou merecedor de vida. Seria o equivalente aos nossos dias, sabe com o quê? Com os coaches de autoajuda, que vêm com fórmulas exteriores de sucesso, os 10 passos para o sucesso, os 10 passos para um casamento feliz. Mas isso não funciona. Seria também o equivalente ao que nós vemos claramente, e pais, fiquem alertas, com a educação behaviorista dos colégios, que diz o quê? Que foca apenas em resultados exteriores. Sabia disso? Eles partem da ideia que aquilo que você está enxergando, ela é bem comportada, então está tudo certo. Então o negócio é controlar o comportamento. Isso não funciona. Biblicamente nós sabemos que isso não funciona, em primeiro lugar, porque não trata da profundidade. O problema do homem não é exterior, é de coração. O problema das crianças não é exterior, é de coração. É claro que moralidade não é mal-vinda. Jamais falaremos isso, que uma criança educada não é bem-vinda. Mas o problema é que isso não resolve o problema. É o coração que tem que ser pastoreado. Então, em primeiro lugar, ele não trata, esse tipo de método não trata da profundidade do problema. É lá dentro. Em segundo lugar, não trata da perspectiva correta. O problema do homem, o problema da humanidade, não se resume a essa vida apenas. Isso é profundo. Isso é uma perspectiva correta. 60, 90, espero eu que 100 anos, não é tudo o que há. Existe uma eternidade pela frente. E quando a sua perspectiva é alinhada da maneira certa, você começa a entender. Por isso que da perspectiva bíblica, existe uma objetividade indiscutível. Uma realidade que é objetiva e que é indiscutível. Isso a humanidade não leva em consideração. Hoje nós vivemos tempos que as pessoas se acham ricos, mas na verdade, diante da Bíblia, estão pobres. Pessoas que se acham agraciados, mas que ao olhar a descrição bíblica não passam de desgraçados. Porque, inevitavelmente, cada ser humano vai descobrir essa realidade bíblica. Seja num futuro próximo, nessa vida, ou seja, depois dela. Então, essa brincadeira é muito perigosa de ser feita. Se o que eu estou falando aqui não faz nenhum sentido, você não terá prejuízo nenhum. Mas se o que eu estou lendo na Bíblia é verdade, você corre sério risco.
Paulo quer demonstrar exatamente isso que ele constatou, as realidades sem Cristo, e agora ele chega à conclusão. Olha comigo, o que ele já falou? Em primeiro lugar, o pecado que habita no ser humano é real, terrível e mortal. E ele é tão terrível que ele se utiliza de coisas boas para enganar e trazer a morte. Verso 13. A natureza humana é pecaminosa e escrava do pecado. Verso 14. Uma lista de regras não é capaz de vencer a natureza humana. Pecaminosa. Versos de 15 a 17. Boa vontade não é capaz de vencer a natureza humana. Verso 18. A experiência humana comprova sua escravidão ao pecado. Versos 19 a 21. O esforço humano é incapaz de vencer o pecado. Versos 22 e 23. Então agora você vai entender o porquê a conclusão do apóstolo Paulo. Essa conclusão é uma conclusão desesperadora. É uma conclusão do real reconhecimento do estado. E quando você realmente reconhece o estado em que você está, acontece isso que o apóstolo Paulo está falando, desespero. Olha o verso 24, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele fecha na parte B do verso 25, dizendo assim: de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Percebe? Percebe o que o apóstolo Paulo está falando? Você lembra que no comecinho eu falei que você teria uma dessas reações? Arrasado, olhando e dizendo, miserável homem que sou. Revoltado, dizendo assim, olha, não concordo porque eu, no fim das contas, acho que eu sou bom. Ou salvo. O apóstolo Paulo aqui nos mostra qual foi sua postura. E ele aqui abrange duas características na postura dele. Ele passa de arrasado para salvo. Você consegue escutar o grito do apóstolo Paulo? Consegue? Lendo aí o verso 24. De alguém desesperado. Existe aqui uma realidade objetiva a respeito da natureza humana. E a respeito da sua posição diante de Deus. E grave isso. Biblicamente, a realidade é que o homem não é bom, o homem não é puro e o homem não é livre. Duro, né? Essa é a realidade bíblica. A realidade bíblica da natureza humana não é um passeio na Disneyland, mas ela é escura, terrível e infeliz. Paulo destaca que, como um judeu que reconheceu que não é capaz de ser salvo ou de ter paz por uma lista de regras, que, pelo contrário, uma lista de regras coloca ainda mais culpa, mais peso, mais infelicidade, porque ele é incapaz de fazer. E Paulo destaca isso por essa descrição. O meu estado é miserável. Em outras traduções, essa palavrinha ela é trazida como desgraçado homem que sou. E esse é o relato de alguém que sabe o que é certo. Entendeu? Não é o relato de alguém que não tinha nenhuma espiritualidade nem religiosidade, mas que não vê forças em si para resolver esse problema. E olha que o interessante é isso. Não é ignorância intelectual. Paulo não tinha isso quando era judeu. Ele sabia da lei. Paulo era versado nisso. Então o problema não é falta de conhecimento. E o mais curioso é que esse é o mesmo problema de nossos dias. Você já parou para pensar? Se você foi escutando isso e às vezes a sua mente vem trazendo algumas lembranças, todas as religiões, todas as seitas, elas atam fardos pesados, que ao invés de trazer paz, só trazem sofrimento. Ao invés de trazer alegria, trazem dor. Listas e mais listas de regras impossíveis de serem cumpridas. Isso é o que as religiões fazem. Era exatamente isso que Jesus condenou, dizendo: os religiosos, eles atam fardos pesados e impossíveis de serem suportados. Mateus 23, 4. E essa condição do apóstolo Paulo aqui chega, essa condição esse pensamento que ele chega,
não é fácil de ser reconhecido. Se você está escutando isso pela primeira vez, talvez não seja fácil ser reconhecido, sabe por quê? Porque quebra a pessoa por inteiro. Diz para você que você não tem justiça própria. Diz para você que as suas melhores obras, os melhores méritos que você possa ter, não são capazes de alcançar o favor de Deus. E isso faz com que seja uma pessoa humilhada e não orgulhosa. Isso não é fácil de engolir. Por isso que hoje em dia, muitos que se acham seguros, eu sou tranquilo porque eu faço bem, eu não maltrato ninguém, eu tenho uma vida na média, né? Esses que estão seguros, muitas vezes se acham ricos, na verdade, diante de Deus, estão perdidos e pobres. E o desfecho do apóstolo Paulo aqui é de alguém que entendeu, olha o desfecho. Ele diz assim, a parte B do verso 24 aí. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Uma vez que eu sou incapaz, isso não vale só para o judeu, isso vale para toda a raça humana. Que esperança existe para mim, um miserável, desgraçado, infeliz, que talvez tenha todo o dinheiro do mundo, mas não posso comprar minha salvação, porque eu não posso subornar a Deus. Miserável porque talvez eu seja amigo de muitos, milhões de seguidores nas mídias sociais, mas continuo inimigo de Deus. Miserável porque todas as minhas listas de regras não passam no teste de perfeição de Deus. Miserável porque todos os melhores esforços que eu tenho são incapazes de impressionar o Altíssimo. E essa é a conclusão que se chega ao conhecer a palavra de Deus. Quanto mais você aprende dela, você reconhece que não é por causa da aparência exterior. Não é por causa da sua rotina religiosa de todo domingo estar aqui. Não é por causa da influência que você possa ter com as pessoas, ser uma pessoa muito querida. O estado da humanidade é de um miserável perdido. E aí você diz assim, estou perdido. Que esperança existe? O que nos leva ao grande desfecho desse capítulo 7, o verso 25. A solução está fora de você. A solução está fora de nós, fora de uma lista de regras. E ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é lembrando de algo que ele já falou lá no capítulo 3, verso 28. O único caminho providenciado por Deus está disponível às pessoas. Basta você crer. E esse ensino, ele diz lá no capítulo 3, que a união com Cristo por meio da fé, da confiança, é que nós nos tornamos aceitos por Deus, não por uma lista de regras. E Paulo aqui, ele nos demonstra, chegando ao final, ao ápice desse capítulo, onde ele encontrou vida, onde você pode encontrar vida, onde o judeu pode encontrar vida. Isso serve de um convite para aquele que ficou arrasado nessa descrição e diz assim, eu quero essa salvação. E essa salvação não é na tradição, essa salvação não é na lista de regras, essa salvação não é em você. Eu espero que tenha ficado claro pelo que o apóstolo Paulo nos ensina. Todas as seitas colocam peso sobre você. Eles não admitem isso, mas eles colocam. Regras e mais regras. É assim, é Jesus mais guardar o sábado. É Jesus mais isso. É Jesus mais boas atitudes. É Jesus mais a regularidade na igreja. E é exatamente isso que Cristo veio nos libertar. Veio nos libertar desse fardo. Jesus disse lá em Mateus 11, vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados, que estão esmagados por causa dessas regras, dessas condições que são impossíveis de serem cumpridas, daqueles que estão esmagados com o fardo da religião falsa, e pegue o meu fardo, porque o meu é suave, ele não é pesado, ele não vai fazer você ficar triste, ele não vai fazer você ficar sobrecarregado. Jesus disse, eu vou levar esse fardo, esse que sobrecarrega.
para que você viva em uma liberdade de vida. Uma vida livre da opressão das regras que não podem satisfazer a Deus. Essa é a ideia. E se você tem sido assim até hoje, tentado convencer a Deus de sua bondade, deseja na sua própria força encontrar os méritos, hoje é o dia. Corra para Cristo, porque Ele é capaz de lhe socorrer, de lhe ajudar, de levar o seu fardo e, em troca, dar o dele que é suave. E para você que já depositou sua esperança em Cristo, não esqueça que sua obediência é resultado da nova vida que você recebeu. Você não obedece para ser salvo, mas você obedece porque você foi salvo. Por causa da união com Cristo. Por causa da união com Cristo, você é capacitado por Ele para viver para a glória de Deus. Tema do capítulo 8 inteiro. E o reconhecimento do estado aqui que nós encontramos do apóstolo Paulo falando, ele não é muito bem visto, né? Você já parou para pensar, chegar para alguém e falar assim, olha, você é um depravado. Você está perdido nos seus pecados. Essa é uma verdade, mas ela precisa ser falada com sabedoria. No entanto, dizer para alguém que ele é miserável por não ter a Cristo é necessário, é indispensável. Mesmo que isso não lhe torne muito popular. Em um tempo em que talvez nunca houve tanta supervalorização do eu, 3 técnicas para o sucesso. Parece que esse reconhecimento do estado humano diante de Deus está ficando cada vez mais esquecido, mais antiquado e mais ofensivo. Então, o reconhecimento disso, desse estado, deve começar por você e por mim. Como miseráveis que fomos ajudados. Sabe por quê? Para que você possa fazer como o apóstolo Paulo, dizer assim, eu também era miserável, eu também estava nessa situação. E aí, com essa perspectiva humilde, que não existe em você alguma bondade, você vai dizer assim, eu não sou melhor que você. Eu sou como um mendigo que encontrou alimento. Eu sou como um mendigo que encontrou o pão da vida, João 3,35. E eu quero lhe mostrar esse pão, o pão vivo que desceu do céu. Eu não sou mais merecedor que você, mas eu sou uma pessoa que eu estava perdida, sem rumo, achava que qualquer caminho era o caminho certo, mas que agora eu descobri que só existe um único caminho que leva à vida. João 14,6. Eu era uma pessoa, um miserável, que era condenado pela dívida do meu pecado diante de Deus, da qual eu não tinha como pagar. Romanos 3,23. Mas agora eu fui perdoado dessa dívida porque Jesus pagou no meu lugar. E agora eu quero falar dessa tão grande salvação. Então, queridos, chegando ao fim, foi mais rápido do que vocês pensavam, né? Em primeiro lugar, lembre, o pecado que habita no ser humano é terrível, verdadeiro e mortal. Ele se utiliza de coisas boas para enganar e matar. Em segundo lugar, a natureza humana não é boa. Ela é pecaminosa e ela é escrava do pecado. Em terceiro lugar, uma lista de regras não é capaz de vencer essa natureza humana pecaminosa, por mais esforçado que a pessoa seja. Em quarto lugar, boa vontade não é capaz de vencer essa natureza humana pecaminosa. Em quinto lugar, a experiência humana comprova sua escravidão ao pecado, desde a mais tenra idade até os mais maduros. Só você pensar a partir de hoje, mas crianças são puras. Vai nessa, vai nessa. Passe uma tarde comigo lá em casa que eu vou lhe provar o contrário. Em sexto lugar, o esforço humano é incapaz de vencer o pecado. E em sétimo lugar, o reconhecimento do real estado lhe leva ao desespero. Miserável homem que sou. Quem pode me salvar dessa condição? A solução está fora de nós. Não numa lista de regras, mas em Cristo.
Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos e oremos. Pai santo e bendito, graças te damos. Obrigado, porque podemos olhar para aquilo que Cristo fez em nosso favor e sermos salvos por meio disso. Ajuda-nos a cada vez mais lembrar que não existe méritos nem boas obras capazes de nos dar salvação. Ajuda-nos a lembrar que o pecado é real, que ele é enganoso e que ele usa também de coisas boas para enganar. Nos dá um coração que é vigilante, nos dá o desejo de te servir e te obedecer para a tua glória, não para alcançar favor diante de ti por causa da obediência, mas como uma expressão de louvor de pessoas que foram resgatadas de um estado de miserável. Que o Senhor seja glorificado cada vez mais por meio das nossas vidas. Ajuda-nos a lembrar disso e valorizar tão grande salvação. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.